Oi, me chamo Bárbara e este é o Devocional com o Soberano. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. A palavra do Senhor diz assim no capítulo 28, do versículo 1 em diante. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Não me des o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes o que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merecem. Visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos, ele os arrasará e jamais os deixará reerguer-se. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como o seu pastor e conduze-os para sempre. Muitas vezes, quando o Senhor está em silêncio, a sensação é de quase morte, pois nos desesperamos, porque queremos uma resposta depressa. Mas só porque o Senhor está em silêncio não significa que ele não está nos ouvindo. Ele ouve a nossa súplica quando clamamos por socorro e não nos dará o castigo reservado para os ímpios e malfeitores que falam como amigos, mas no coração abrigam maldade. A esses o Senhor retribuirá conforme seus atos, conforme suas más obras, retribuirá o que suas mãos têm feito, o que merecem. Visto que não reconhecem o Senhor e suas obras que ele tem feito, o Senhor os arrasará de tal modo que não se reerguerão jamais. Mesmo em tempo de silêncio de Deus, devemos bendizê-lo, pois ele nos ouve, é a nossa força e escudo, e nele nosso coração deve confiar, pois dele receberemos ajuda. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza do seu ungido, cuida deles como o bom pastor e os conduz para sempre e os salva. Agora vamos para o capítulo 29. Versículo 1 em diante. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, e Siron como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas, e no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Deem ao Senhor, ó seres celestiais, glória e poder. Deem ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem ao Senhor por causa da sua santidade. O Senhor é poderoso. Sua voz ecoa sobre o mar, sobre os problemas, sobre esse momento turbulento. O glorioso Deus ruge como trovão. Ele é maior que tudo o que estamos passando. Ele passa por cima do vasto oceano. Nada o abala. O problema, por maior que seja, às vezes nos desespera, mas nada abala o Senhor. A sua palavra é poderosa, sua voz é poderosa e cheia de majestade. Ele é soberano. A voz dele quebra cedros, faz com que montes saltem como bezerros. Ela faz brilhar os relâmpagos, faz tremer o deserto. A voz do Senhor sacode os carvalhos e despe as florestas, e no seu templo todos gritam glória a Deus. O Senhor reina até mesmo sobre o dilúvio, sobre as tempestades da nossa vida e governa como rei. Ele dá ao seu povo força e a bênção da paz. O Senhor é grande, todo-poderoso. Agora vamos para o capítulo 30, do 1 em diante. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá?
Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. O Senhor nos reergue e não deixa nossos inimigos se divertirem às nossas custas, e nós o exaltamos por isso. Ele nos cura quando clamamos a ele por socorro, pois foi ele quem nos tirou da sepultura e nos devolveu a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, cantem ao seu nome. A ira do Senhor dura apenas um instante, mas o seu favor, a sua graça, dura a vida toda. O choro pode durar uma noite toda, mas de manhã vem a alegria. Em Deus jamais seremos abalados. Nos sentimos seguros. É Ele quem nos dá firmeza e estabilidade. Ele é nosso auxílio e Ele muda nosso choro em dança, a veste de lamento em veste de alegria. Agora vamos para o capítulo 31, do 1 em diante. Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim. Vem livrar-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, conduze-me e guia-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos. Deste-me segurança e liberdade. Misericórdia, Senhor. Estou em desespero. A tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se enfraquecem. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de ultraje para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido por eles como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. O meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Salva-me por teu amor leal. Não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois tenho clamado a ti, mas que os ímpios sejam humilhados e calados fiquem no Sheol. Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo humilham os justos. Como é grande a tua bondade que reservaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. No abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens, na tua habitação os proteges das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo, quando eu estava numa cidade cercada. Alarmado eu disse, fui excluído da tua presença. Contudo, ouviste as minhas súplicas, quando clamei a ti por socorro. Amem o Senhor todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Devemos nos refugiar no Senhor, e Ele nunca deixará que sejamos derrotados. Ele é justo e nos ajuda. Ele prometeu nos guiar e orientar. Ele nos livra das armadilhas que armaram contra nós. Devemos nos entregar a Ele totalmente, crendo que Ele nos salvará. Deus é fiel. O Senhor detesta os que confiam em ídolos inúteis. Devemos confiar somente em Deus. Assim ficaremos muito felizes por causa do seu amor. Ele vê nossa tristeza e conhece nossa aflição. Ele nos põe num lugar seguro e não nos entrega a nossos inimigos. O pecado acaba com a nossa saúde e deixa nossa estrutura fraca. Faz nossos inimigos zombarem de nós e nossos vizinhos nos desprezarem. Ficamos esquecidos por todos como um pote quebrado. Devemos confiar no Senhor. Ele é o nosso Deus. O nosso futuro só Deus sabe e pertence somente a Ele. Está nas mãos dele e de ninguém mais. Quem busca a Deus não ficará humilhado, mas os maus serão humilhados e ficarão calados na sepultura. Como são maravilhosas as coisas boas que o Senhor tem guardado para aqueles que o temem. E a quem em ti procura segurança, o Senhor dá essas coisas à vista de todos. O Senhor nos esconde em sua presença dos planos dos maus. Ao pecarmos, temos medo do Senhor nos excluir da sua presença. Mas, ao clamarmos a Ele, Ele ouve. Amem o Senhor todos os que lhe são fiéis. O Senhor protege os que são leais, mas castiga duramente os orgulhosos. Sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. Agora capítulo 32, a partir do 1.
Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. A pessoa que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados é feliz. Como é feliz a pessoa a quem Deus não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Enquanto mantemos nosso pecado escondido, definhamos, pois a mão do Senhor pesa dia e noite sobre quem assim age. Esconder pecado nos deixa sem força, esgotados, secos. Mas quando reconhecemos nosso pecado diante do Senhor e o confessamos sem encobrir nada, Ele perdoa os nossos pecados. Portanto, orem ao Senhor enquanto há tempo, enquanto Ele pode ser encontrado, e assim não seremos atingidos pelas muitas águas. O Senhor quer nos instruir, nos ensinar no caminho que devemos seguir. Ele quer nos aconselhar e cuidar de nós, que a gente não seja como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento e precisa ser controlado com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Vamos dar ouvidos ao Senhor. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Agora, capítulo 33, a partir do 1. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz, ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem. Aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor, Ele é nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Pega bem para quem é reto louvar ao Senhor. Vamos louvar e engrandecer o nome dele, pois sua palavra é verdadeira e ele é fiel em tudo o que faz. O Senhor ama a justiça e a retidão. Sua bondade é tanta que enche a terra. Os céus, os corpos celestes, tudo foi feito mediante a palavra do Senhor, o sopro de sua boca. Ele ajunta toda a água da terra num só lugar. As profundezas são seus reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Ele desfaz e frustra os planos e propósitos das nações, mas os planos dele ninguém impede. Eles permanecem para sempre. Ah, como é feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Do seu trono o Senhor olha e observa toda a humanidade. Ele que nos forma, ele que conhece tudo o que fazemos. Ninguém se salva por seu exército grande ou pela sua própria força. Tudo aquilo
em que baseamos nossa esperança de vitória, que não é em Deus, é vão. O Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. O Senhor livra da morte e garantirá vida mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Que teu amor, Senhor, esteja sobre nós como está em ti nossa esperança. Agora, capítulo de número 34, versículo 1 em diante. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. O louvor deve estar em nossos lábios o tempo todo. Os oprimidos ouçam e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Vamos juntos exaltar seu nome. Quando buscamos o Senhor, ele nos ouve e nos livra dos nossos temores. Devemos manter nosso olhar fixo em Deus, pois os que olham para ele estão radiantes, não se decepcionarão com Deus jamais. Jesus livra e guarda todos os que temem ao Senhor. Os que buscam o Senhor de nada têm falta, o temor do Senhor é esse. Quem deseja amar a vida e viver dias felizes, guarde sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos e os ouvidos do Senhor estão atentos aos justos, mas quem pratica o mal, ele se volta para apagar até a memória deles da terra. O Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por adversidades, por muitas, mas o Senhor o livra em todas, protegendo ele para que sua estrutura não quebre. A desgraça matará os ímpios. Quem odeia os justos será condenado, mas o Senhor redime seus servos, e quem nele se refugia não será condenado. Até o próximo vídeo. Tchau!